Bom dia, irmãos. Bom dia. É um grande prazer poder estar aqui hoje e partilhar a palavra de Deus com os irmãos. Muito obrigado por essa oportunidade de trazer a meditação hoje. Podemos olhar para a palavra de Deus e mais uma vez sermos ensinados, sermos instruídos, sermos confrontados e desafiados a viver uma vida do verdadeiro Evangelho. Nós vamos retomar hoje os nossos estudos do livro de Mateus. Na semana passada fizemos uma pausa por causa de um momento muito especial e há pouco tempo ouvimos o testemunho das nossas irmãs que se juntam a essa comunidade de pessoas que professam publicamente a sua fé em Jesus. E hoje vamos olhar para mais alguns dos ensinos que Jesus dá exatamente a esse grupo de pessoas, os seus seguidores, aqueles que se afirmam diante do mundo, diante das pessoas como seguidores de Cristo Jesus, como filhos de Deus, como pessoas realmente salvas, como súditos do reino de Deus. Nós paramos na semana antepassada no capítulo 5, verso 48, e hoje nós vamos introduzir o capítulo 6. Vamos entrar numa nova secção. É a continuação do que já estivemos a ver, mas agora com Jesus começa a entrar em aspectos muito interessantes da vida cristã em particular. Vamos ler os versículos 1 até o 8 e depois vamos saltar para os versos 16 a 18. A parte do meio, os versículos 8 a 15, no caso 8 a 15, vai ficar reservada para a próxima semana, a oração do Pai Nosso. Mateus 6, vamos começar pelo versículo 1 até o verso 8 e depois saltamos para o 16. Diz assim a palavra do Senhor: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Versículo 2: Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Versículo 5: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Versículo 7: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Vamos saltar agora para o versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Verso 17. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Essa é a palavra do Senhor. Jesus continua essa série de ensinamentos no Sermão do Monte e é interessante a coesão, a harmonia com a qual Jesus expõe esses ensinos. Nós vemos no capítulo 7 que aquela multidão que ouvia Jesus se maravilhava da maneira, da autoridade, do poder com o qual Jesus transmitia esses ensinamentos. E do ponto de vista de estruturação do texto, quanto do ponto de vista de aplicação prática, é profunda a maneira como Jesus traz esses ensinamentos para os seus discípulos que estavam ali mais perto, mas também para a multidão ao redor, que quando Jesus subiu ao monte se aproximou dos discípulos que estavam ali com Jesus. E Jesus continua a trazer esse contraste entre uma interpretação errada da lei que havia sido dada por Deus através de Moisés, com a verdadeira essência da lei de Deus que havia sido dada ao homem, com o sentido de fazê-lo olhar para Deus, de encerrá-lo debaixo do pecado e colocar a sua esperança apenas em Deus, apenas no Cristo que viria como o único meio de
salvação. Jesus mostra como é que os verdadeiros discípulos do reino precisam interiorizar a lei de Deus. É uma verdadeira norma de conduta que precisa ser vivida não apenas exteriormente, mas precisa reger todos os nossos pensamentos, motivações e atitudes. Na continuidade dessa explicação, aqui no capítulo 6, Jesus vai tratar de como os discípulos, os súditos do reino, precisam ter uma vida prática de justiça, de retidão, de piedade, mas uma piedade que não fosse apenas aparente, que não fosse vista apenas pelos homens, que não fosse simplesmente para o inglês ver, para aparentar justiça, mas que fosse uma piedade que viesse do coração, que viesse do seu íntimo. Jesus também trata na continuidade do capítulo 6 sobre a relação que temos com Deus, com o nosso Pai, uma relação de submissão exclusiva. Deus é o nosso único Senhor, Jesus é o nosso único Mestre, e ele termina o capítulo exortando aqueles que se submetem à autoridade de Deus a descansarem na sua provisão, a descansarem no seu cuidado, porque é dele que vem a provisão. Esses aspectos nós vamos ver nas semanas seguintes. É muito interessante o desafio que Jesus lança. Na verdade, todo o Sermão do Monte é interessante, toda a Bíblia é interessante, mas para nós hoje é muito interessante olhar para os desafios que Jesus lança aos seus discípulos. Martin Lloyd-Jones diz: convém-nos perceber logo no início que esse 6º capítulo de Mateus é extremamente prescrutador. De fato, poderíamos ir mais adiante e afirmar que é uma porção extremamente dolorosa para nós. Tenho pensado tratar-se, diz Martin Lloyd-Jones, de um dos capítulos mais desconfortantes que se podem ler em toda a Bíblia. Este trecho sonda-nos e examina-nos, segurando, por assim dizer, um espelho diante de nós, não nos permitindo escapar das verdades ali referidas. O Senhor Jesus crava verdades que confrontam o nosso ego, confrontam a nossa arrogância. E queremos olhar com alguma atenção para aquilo que Jesus está a ensinar aqui. Na secção particular em que nos encontramos, Jesus faz um verdadeiro ataque ao espírito superficial e hipócrita que havia dominado a adoração e a devoção na nação israelita, de quem o Senhor, como vemos em Levítico 11:45, havia exigido um louvor puro, um louvor santo. O Senhor levantou, escolheu, redimiu Israel. E como o Senhor mesmo diz nesse texto: eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. O Senhor comissionou Israel para ser esse modelo de santidade. Era essa a vontade de Deus. Mas agora, a adoração de Israel, a devoção de Israel havia sido contaminada por uma ideologia completamente humana e por uma interpretação completamente errada daquilo que o Senhor havia lhes dado como padrão a seguir. Os referenciais e exemplos de adoração a Deus e devoção ao Senhor haviam se tornado guias cegos que coavam mosquitos e engoliam camelos, nas palavras de Jesus em Mateus 23:24. O Senhor Jesus, ainda no capítulo 23 de Mateus, no verso 2, diz: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. E esses, fazendo da lei do Senhor alvo da sua interpretação pessoal, impunham sobre as pessoas fardos demasiadamente pesados que nem mesmo eles conseguiam suportar. Mas o Senhor redime essas verdades da lei do Senhor. E ele agora traz essa interpretação verdadeira, que precisa ser orgânica, precisa ser vivida na íntegra pelos seus discípulos. E como vimos há algumas semanas, é uma justiça que excede em muito a dos fariseus e dos escribas. Olhando para o nosso texto, o ensino geral dessa porção que nós vamos estudar hoje fica bastante resumido no primeiro versículo. O primeiro versículo do nosso texto diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, para seres vistos por eles, porque de outra forma não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Jesus, no decorrer desses textos, mostra um contraste muito claro entre exercer uma justiça aparente para obter o mérito e o favor dos homens, para ser reconhecido e aplaudido pelos homens,
e a verdadeira justiça que consiste em obedecer a Deus como uma resposta à salvação que Ele operou nas nossas vidas. E esse é o ensino que norteia todos os 3 exemplos que Jesus vai usar. Jesus vai pegar 3 questões importantes da vida devocional, da vida de retidão prática, que são as esmolas, a oração e o jejum, que eram questões das quais os fariseus e saduceus se orgulhavam como sendo o seu motivo de mérito diante de Deus, o seu motivo de mérito diante dos homens. E Jesus pega nessas 3 questões e exemplifica-as, usando-as como um verdadeiro modelo de justiça verdadeira e de devoção a Deus. Vamos olhar para o nosso texto e começar pelo primeiro versículo, que descreve esse ensino geral que acabamos de falar. Jesus começa o versículo dizendo: guardai-vos. E é um verbo que diretamente apela à necessidade do discípulo, do seguidor de Cristo, tomar uma atitude voluntária, uma atitude decidida, deliberada e intencional de abster-se do mal, guardar-se de fazer aquilo que Jesus recomenda que não seja feito. O verdadeiro discípulo de Cristo deve refrear-se, deve conter o seu coração, deve conter os impulsos da sua natureza pecaminosa. Esses impulsos que levam a misturar as intenções do coração com os pensamentos maliciosos e com as maquinações erradas do coração, porque o nosso coração é enganoso e continuamente corrupto, diz a palavra do Senhor. Jesus diz: guardai-vos, guardai-vos. Há uma necessidade de, como discípulos de Deus, vigiarmos, estamos atentos, nos refreando de cair nesse perigo que o Senhor retrata. E que perigo é esse? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, diz Jesus, para serdes vistos por eles. Guardai-vos de fazer a vossa justiça. Eu misturei aqui as versões no esboço. Guardai-vos de fazer a vossa justiça, e a tradução provavelmente mais acertada é essa, a vossa justiça. A versão Almeida corrigida, Almeida revista e corrigida, traz: guardai-vos de fazer as vossas esmolas, mas supõe-se que aqui nesse texto, que é introdutório, Jesus está falando de uma verdade geral, não especificamente das esmolas, mas a justiça no geral como uma prática do bem, como uma prática da retidão por parte do discípulo de Cristo. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Essa parte introdutória do versículo parece contrastar muito com o que nós vimos há algumas semanas. Jesus diz em Mateus 5,16, assim... esqueci o versículo. Mas assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. De repente apareceu. Graças a Deus. E aqui o sentido de Jesus ao recomendar que os seus seguidores, que os seus discípulos realizem boas obras, é exatamente glorificar a Deus, que os homens vissem essas obras e que a glória e o louvor revertessem a Deus. Mas como é que as nossas obras podem ser vistas e consequentemente gerar glória a Deus, se agora no capítulo 6 o Senhor nos recomenda a nos guardarmos, a nos contermos de realizar boas obras diante dos homens? Será que há aqui alguma contradição? Possivelmente, se o versículo terminasse em guardai-vos de exercer a vossa justiça, isso seria um problema, porque daríamos lugar ao antinomianismo ou ao gnosticismo, que advogam que não é necessário realizarmos nenhuma obra de justiça. Nós já estamos salvos e em Cristo estamos salvos para sempre. Não nos é necessário viver em santidade, não nos é necessário viver em justiça. Nós já estamos salvos, já estamos no céu. Mas Jesus não termina por aí. Jesus também não termina dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, o que seria uma direta contradição com Mateus 5,16. Ter atenção ao ensino completo que Jesus traz nesse versículo 1 é muito importante. O Senhor diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Jesus não está a condenar o exercício da justiça. Jesus não está a condenar o exercício da justiça diante dos homens ainda. Jesus condena
o exercício dessa justiça diante dos homens, com a motivação, com a intenção no nosso coração de sermos vistos, sermos aplaudidos e sermos reconhecidos por eles. O Senhor condena essa tentativa humana de roubar a glória de Deus nas nossas boas obras. Essa tentativa humana de sermos aplaudidos por causa das coisas boas que fazemos. E Ele deixa claro que a intenção do verdadeiro discípulo de Jesus não deve ser obter favores humanos, mas deve ser glorificar ao Pai que está nos céus. E Jesus deixa muito claro que aqueles que não têm essa intenção de glorificar ao Pai, de maneira nenhuma terão galardão diante de Deus. E aqui a palavra galardão é muito similar, é na verdade a mesma palavra que é usada em Mateus 28, quando Jesus está a contar a parábola do Senhor que contratou vários servos ao longo do dia e a cada um ele contratou um valor para pagar no final. E quando chega ao final do dia, o Senhor diz ao seu emissário que pagasse a cada um conforme o contrato que foi feito. E aqui a palavra usada para pagar é a mesma que é traduzida como galardão, em outras versões recompensa. É a retribuição por alguma obra que é feita. E esse é um assunto que muitas vezes gera algum tumulto no nosso meio evangélico, porque como é que podemos pregar um evangelho baseado numa recompensa? Como é que podemos viver uma vida movida pela intenção de obtermos um lucro no futuro, um ganho no futuro? Na verdade, essa ideia não é estranha na palavra de Deus. Nós vemos várias vezes, tanto o próprio Jesus como os apóstolos, nos recomendando a termos os olhos fitos naquela promessa, na esperança da glória futura, como maneira de suportarmos as adversidades e as dificuldades da vida presente. É olhando para a recompensa que vem. Nós podemos ver, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 12, quando o autor aos Hebreus diz, o qual, falando sobre Jesus Cristo, em troca da alegria que lhe estava proposta, em outras versões, em troca do gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está agora sentado à destra do trono de Deus. Jesus, olhando para aquela glória futura, suportou a ira de Deus, suportou o sofrimento que lhe era incumbido naquele momento. Também se fala de Moisés, que lá no Antigo Testamento, olhando para a vinda de Cristo e visualizando aquele galardão, aquela recompensa, como está escrito em Hebreus 11, 26, ele suportou a dor de se fazer um foragido do Egito para servir ao Senhor. Paulo, em Filipenses 3:4, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para o frente, para o alvo da soberana vocação. As 7 igrejas na Ásia Menor, quando recebem as cartas, nós vemos essa linguagem presente lá, ao que vencer, dar-lhe a coroa da vida. E essa linguagem do galardão, de uma recompensa por aquilo que nós fazemos aqui, está presente na Bíblia. Significa então que o nosso propósito é vivermos para obtermos de Deus algum favor? Não. Mas, irmãos, ao mesmo tempo não é maravilhoso, não é um privilégio que Deus tenha nos salvado, que Ele tenha nos tirado da nossa condição pecaminosa. Nós éramos inimigos de Deus, como diz Romanos 5:8. Nós estávamos afastados de Deus, não tínhamos direito nenhum de estarmos na sua presença. E Ele, por sua livre vontade e soberana graça, nos salva, nos redime do pecado. Ele realiza uma obra completa de salvação, limpa o nosso coração e nos faz aptos para obedecermos à sua lei, coloca em nós o Espírito Santo. E depois de ter realizado tudo isso, Ele ainda nos promete um galardão pela nossa obediência na vida presente. Que maravilha! É claro que esse galardão não depende exclusivamente, não depende das nossas boas obras. Ele foi conquistado inicialmente pela morte de Jesus na cruz e pela sua obediência ativa enquanto Ele esteve aqui na terra. E agora nos tornou aptos para recebermos essa recompensa diante de Deus. Mas é maravilhoso, irmãos, que Deus já tenha feito tanto por nós, que Deus já tenha realizado tanto por nós, que ainda nos prometa um galardão, que ainda nos prometa o seu reconhecimento por aquilo que nós fazemos em obediência à sua palavra. Que Deus maravilhoso é esse! Quantos motivos nós temos para agradecê-lo. Mas é importante notar que quem trabalha esperando o galardão dos homens provavelmente receberá esse galardão.
mas é só esse galardão que receberá. Ele chegará um dia na glória e não receberá de Deus nem sequer uma palavra de apreço, porque já terá recebido a sua recompensa. Isso se ele chegar aos céus. Mas aquele que, reconhecendo que há um Pai, há um Deus que em secreto vê aquilo que ele faz e que um dia o recompensará, esse alcançará de Deus misericórdia e favor e ouvirá aquelas palavras que nós tanto ansiamos. Seja bem-vindo, meu filho amado. Esse é o ensino geral de Jesus, no verso 1. Guardem-se, retenham-se de exercer essa justiça aparente, essa justiça de farsa, de mentira. Mas busquem aquela justiça secreta que não procura o olhar dos homens, que não procura os holofotes, que não procura os aplausos. Pelo contrário, busca agradar a Deus, que vê no secreto e que um dia recompensará. E ele agora vai desdobrar esse ensino em 3 aspectos fundamentais, como já falamos no princípio: as esmolas, a oração e, a partir do versículo 16, o jejum. Esses 3 eram pilares do orgulho fariseu, como podemos ler na Bíblia. Nós vemos a parábola que Jesus conta em Lucas sobre o fariseu e o publicano que vão ao templo para orar. E quando o fariseu, em primeiro lugar, começa a sua oração cheia de pompa e circunstância, ele levanta-se, estufa o peito, olha para os céus e diz: Senhor, graças te dou porque não sou como esse publicano. Eu oro 3 vezes ao dia, jejuo 2 vezes na semana, dou esmolas. Os 3 pilares do orgulho de uma justiça falsa, uma justiça aparente, são atacados por Jesus. E Jesus começa exatamente pelas esmolas. Quando, pois, deres esmola, versículo 2, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Os 3 exemplos que Jesus usa, esmolas, oração e jejum, são usados numa estrutura muito semelhante. Jesus identifica o princípio. Em segundo lugar, ele identifica o problema de como esse princípio é aplicado. E em terceiro lugar, ele mostra como realmente o discípulo de Deus deve viver esse princípio. E é assim que acontece em relação às esmolas. Quando, pois, deres esmola, essa é uma expressão muito interessante, porque Jesus não diz se tu, discípulo de Cristo, se tu, ó crente, deres esmola. Não é uma possibilidade, não é uma condição. É uma certeza, porque é suposto que o discípulo de Cristo viva nesses princípios. É suposto que o discípulo de Cristo seja ativo em dar em benefício do próximo. É suposto que o discípulo de Cristo tenha no seu coração o desejo de contribuir, o desejo de ajudar aqueles que padecem necessidade. Jesus não coloca aqui uma possibilidade remota, uma eventualidade que dependa de um caso muito fortuito. Não. É uma certeza, é uma realidade que o discípulo de Cristo viva na verdade de dar. E quantas vezes nós nos esquecemos dessa obrigação? Mas o que está em causa aqui no versículo nem era sequer a omissão do princípio. Ele era cumprido e exemplarmente pelos fariseus e escribas. O problema é que quando eles davam esmola, eles queriam atrair a atenção para si. E Jesus usa aqui uma expressão: não toques trombeta diante de ti. Com certeza isso não era o que acontecia. Ninguém alugava um trompetista para sair a tocar à frente do fariseu enquanto ele fosse dar esmola. Mas essa expressão metafórica traduz muito a intenção do coração humano quando fazemos uma boa obra. E no texto isso é associado aos fariseus e hipócritas, mas irmãos, quantas vezes não é esse o sentimento que nós temos no coração? Nós damos uma oferta, nós ajudamos alguém que carece de necessidade e no nosso coração nós não vemos a hora de contar às pessoas sobre o que fizemos. No nosso coração nós não vemos a hora de sermos aplaudidos, de alguém vir e dizer: eu gostei muito do que você fez. No nosso coração nós criamos as circunstâncias: eu acho que é melhor eu dar aquilo quando estivermos a sair do culto, porque senão durante o culto ninguém vai ver.
Se eu chamar o irmão em privado, não. A irmã fulana que acha que eu não faço nada na igreja não vai poder. É melhor que seja nessa circunstância. Nós criamos o cenário, criamos o ambiente. E é disso que Jesus está a falar sobre tocar trombeta. É chamar, reunir a atenção para si. Uma atenção que devia ser colocada apenas em Deus, de quem toda dádiva e todo dom perfeito procedem. Chamamos a atenção para nós. Nós estamos tão sedentos por atenção, tão sedentos pela glória humana, que cumprimos os princípios que Jesus ordena, mas nós distorcemos completamente a motivação por trás deles. E Deus não é um Deus que vê apenas a ação exterior. Como diz o provérbio no provérbio 14, o Senhor pesa as motivações dos homens. O Senhor pesa as intenções. E nós nos esquecemos disso com muita frequência, irmãos. Frequentemente nós olhamos apenas para ações externas. Ele faz muito, ele dá muito, ele está sempre presente, ele é muito ativo. Mas só Deus conhece o coração. Só Deus conhece as verdadeiras intenções. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos. Não sejam como os fariseus e hipócritas. E é interessante a palavra hipócritas, porque a palavra original dizia respeito a atores no teatro. E é exatamente isso que os hipócritas são. Eles são bons atores. Eles parecem muito bem como pessoas que praticam a verdadeira. Eles são exatamente parecidos com o modelo de discípulo de Cristo. Mas na verdade, na realidade, eles não têm nada disso. Quando eles chegam às suas casas, as suas vidas são 100 vezes mais promíscuas do que aqueles que não revelam nenhuma boa obra no exterior. Eles fazem parte da roda dos escarnecedores e não têm prazer nenhum na lei do Senhor. São atores, são farsantes. Mas não é isso que Jesus quer dos seus discípulos. E é isso que Jesus vai transportar para os outros dois princípios. Não façam como esses hipócritas. Vocês não precisam da atenção dos homens. O que vocês precisam é da aprovação de Deus. E uma chamada de atenção, que também já apareceu no versículo 1. Aqueles que procedem desse jeito podem esquecer o galardão no futuro. Podem esquecer a aprovação de Deus. Porque já receberam aquilo que queriam receber, que é a atenção dos homens. E irmãos, isso, muitas vezes eu penso sobre isso me assusta. Eu penso em várias coisas que eu achei que fiz com algum sacrifício, e depois, quando eu peso as minhas motivações, eu percebo que todas elas vão para o lixo. Na linguagem de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, quando elas passam pelo fogo no tribunal de Cristo, todas elas são consumidas porque são palha. E é aterrador pensar que provavelmente gastamos tantas horas a vir para os cultos na igreja, provavelmente gastamos tantas horas a fingir uma vida de devoção por meio de meditação, oração, evangelismo, discipulado, mas tudo isso seja só uma farsa, e quando chegamos ao tribunal de Cristo, tudo isso se consuma no fogo. É pior ainda se tudo isso for um esquema que nem tenha partido da verdadeira conversão. Talvez muitos façam isso, nem sejam convertidos sequer. Muitos talvez sejam réus do juízo eterno. Irmãos, que a nossa justiça não seja uma justiça praticada só para sermos vistos e aplaudidos, mas que possamos realmente estar no nosso coração tributando louvor e honra, glória a Deus, por meio daquilo que nós fazemos. Que no nosso coração sejamos como aquele publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Eu não tenho nenhuma justiça que parta de mim mesmo. É somente pelo sacrifício do teu filho que eu posso oferecer alguma coisa que valha. E é pouco, Senhor. Se eu puder ajudar o meu irmão, que seja. Se eu puder atender a alguma necessidade, que seja. É pouco. Mas é isso que eu tenho para dar. Não me importam os aplausos dos homens. Não me importa o reconhecimento dos homens. Se eu fizer isso durante toda a minha vida e ninguém disser um obrigado, que seja, Senhor. Muitas vezes nas conversas em casa, né, nós falamos: eu fiz não sei quantos pelo fulano de tal e nem sequer um obrigado me deu. E no dia seguinte talvez esse fulano venha e pede emprestado 200 euros.
amargura no nosso coração, porque o que nós queríamos, na verdade, era aquele agradecimento, era aquele reconhecimento. Mas que nós sejamos os discípulos que, no secreto, realizam aquelas obras que glorificam a Deus, esperam apenas do seu Pai a recompensa. Avançando, irmãos, o Senhor aplica esse mesmo princípio à oração, versículos 5 e 6. O Senhor diz: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem, eles têm prazer, é a sua alegria orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que já receberam seu galardão. É interessante, irmãos, como o coração do homem é perverso. A oração devia ser, em essência, um elemento muito humilhante para o homem. Porque a oração é o homem percebendo a sua condição como pecador e a sua incapacidade de alcançar qualquer coisa, se não for pela ação de Deus. Então ele se dirige a Deus de uma maneira humilde. Mas o homem, nesse ato tão grandioso, nesse ato tão valoroso de se dirigir a Deus com verdadeira contrição do coração, consegue, e claro, por causa da natureza pecaminosa, ele consegue perverter o sentido da oração e fazer disso um motivo para a sua própria glória. E é assim que os fariseus agiam. Claro que Jesus está a falar aqui sobre a oração particular, a oração constante que precisamos ter para a manutenção da nossa vida devocional a Deus, tanto que o exemplo que ele vai usar depois é entrar no quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai em secreto. Isso não condena de maneira nenhuma a oração pública. É importante que a igreja ore em público. Mas o princípio aqui é que nunca devemos exercitar a oração, nunca devemos realizar essas obras pensando naquilo que os homens vão dizer, pensando naquilo que os homens vão cogitar a respeito do que nós fazemos. Quantas vezes nós tecemos orações bonitas, orações bem elaboradas, com as palavras bem escolhidas, com os verbos bem conjugados e uma concordância excelente, orações belas, orações que quase nos fazem chorar, se não algumas que nos fazem chorar, mas nos identificamos com aquilo que está a ser dito a Deus, aparentemente. Mas é tudo farsa e é tudo maneira de atrair para nós mesmos glória e aplausos. A oração precisa ser uma verdadeira conversa do discípulo com o seu mestre. A oração precisa ser um verdadeiro diálogo entre nós e Deus. E mesmo quando estamos orando publicamente, nos esquecermos daqueles que estão ao nosso redor. É claro que muitas vezes vamos orar pelas necessidades do nosso irmão. É claro que muitas vezes vamos orar em prol de uma situação que afeta a todos nós. Mas até nisso nós devemos pegar os nossos pedidos e olharmos para Jesus, olharmos para Deus. Nós estamos diante do altar de graça e misericórdia. É para lá que nós devemos olhar. Nosso coração precisa estar inteiramente firmado em Deus, inteiramente concentrado em Deus. E em vez dessa oração hipócrita, dessa oração fingida, o que Jesus recomenda dos seus discípulos é que, entrando no quarto, fechando a porta, oremos ao nosso Pai que está em oculto. E Ele, o nosso Pai. É interessante que no capítulo 6, no livro de Mateus, recorrentemente, Jesus usa Deus como a figura do Pai. Ele é o nosso Pai. Que momento precioso é o momento que passamos em oração com o nosso Pai. Há quanto tempo, irmãos, nós não temos esse momento de intimidade? Uma palavra que tem certas conotações, né? Mas esse momento de verdadeira comunhão com o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Nós abrimos muitas vezes mão desse privilégio de estarmos com o Pai, de recebermos dele o amor, de sentirmos dele a graça que nos renova, para recebermos apenas os aplausos dos homens, que são passageiros, que são ditos agora e voam como palavras ditas ao vento. Mas de Deus nós recebemos revestimento e poder
quando a nossa oração realmente é fundamentada na palavra de Deus e é conduzida pelo Espírito Santo. É na oração que nós recebemos o vigor para enfrentarmos os desafios da vida presente. Mas nós trocamos isso por um momento de glória aparente. Não é isso que Jesus recomenda. Fecha a tua porta. Ora ao teu Pai que está em secreto. E Ele, secretamente, Ele que vê secretamente, te recompensará. Que possamos confiar no galardão que Deus dá, ao invés daquilo que os homens podem nos atribuir. O Senhor ainda faz uma exortação importante, no verso 7. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Essa concepção de que precisamos elaborar as nossas orações para que Deus as aceite. Não. O que Deus realmente atende, como diz o Salmo 51, é o coração contrito. O coração contrito e o espírito quebrantado. A esses o Senhor não rejeita. Mas aos soberbos e os orgulhosos, esses serão abatidos. Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Deus conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que precisamos. Nós podemos descansar nessa provisão de Deus. E ao orarmos, termos essa confiança de que Ele nos ouve em Cristo. De que Ele nos recebe no amado. E que a seu tempo, Ele responde à oração daquele que ora com sinceridade. Jesus mesmo foi um exemplo dessa vida de oração. Marcos 1, verso 35. Jesus levantando-se de manhã, ainda nem era feito o dia. Ele foi, retirou-se a um lugar isolado para orar. Que possamos ter essa disposição de, no secreto, cultivarmos essa vida de comunhão com Deus. Como sempre, estou a falar demais. Mas Jesus aplica esse princípio a uma última questão, o jejum. Já para terminar, dos versículos 17 a 18. Perdão, irmãos, dos versículos 16 a 18. Jesus é muito sábio, talvez a palavra que eu podia usar. Com certeza ele é infinitamente sábio. Mas a profundidade do discurso de Jesus é impressionante. Aquilo que era exatamente o elemento de justiça própria, o elemento de orgulho para os fariseus, devia ser o meio pelo qual o homem consegue olhar mais atentamente para Deus. Tira os olhos de si e coloca a sua confiança, a sua esperança inteiramente em Deus. E o problema dessa mudança de foco é que é tão sutil. Facilmente nós conseguimos desviar o foco daquilo que é a verdadeira intenção desses princípios e olharmos para a prática como final em si mesmo. Talvez aqui não seja muito comum. No meio evangélico a cultura do jejum se perde. Eu venho de um país e de uma realidade entre as igrejas onde o jejum é normal, é frequente. E nós vemos campanhas, é impressionante, 21 dias de jejum com uma série de pregadores de elite, as fotos todas bem elaboradas e muitas vezes eu pergunto aos irmãos, quando vocês fazem esse spot publicitário, esse flyer, qual é a vossa intenção? É que mais pessoas se juntem a nós e que mais pessoas participem disso. Ok. E essas pessoas são cristãs, essas pessoas conhecem a Deus. Por que essas pessoas estão a jejuar? Não sei, Deus é que sabe, isso é entre elas e Deus. O que nós queremos é buscar a Deus. E a prática está lá, é jejum. Mas o espírito daquele princípio já se perdeu há muito tempo. O que Paulo diz sobre
examinarmos a nós mesmos para sabermos se ainda estamos na fé é extremamente importante. Porque muitas vezes nós estamos há anos a exercitar essa disciplina espiritual e na nossa mente nós ainda estamos em pé. Não, nós ainda estamos a seguir a Cristo. Mas muitas vezes nós já nos desviamos da verdade há muito tempo. Há essa negativa de jejuarmos com essa intenção dos fariseus, de sermos vistos, de sermos aplaudidos, de sermos reconhecidos. Mas também há um outro extremo, irmãos, que é quando abandonamos qualquer ideia de sacrifício necessário na vida cristã. Temos essa ideia de que a vida cristã é light. Nós estamos na graça. A nossa salvação foi comprada. Não há nada que nós precisamos fazer para que alcancemos o céu. Sim, isso é verdade. Mas ainda é necessário batalharmos pela nossa fé. Como diz o escritor aos Hebreus, porque na verdade ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Quantas vezes esse versículo é real na nossa vida? Nós temos batalhado até o sangue, lutado em extremo para mortificar a nossa carne todos os dias. E o jejum aqui claro que o jejum não é uma disciplina espiritual como tal, não é exercitado todos os dias, mas é um recurso que nós temos para tirarmos o foco das nossas necessidades físicas e olharmos para Deus. E quantas vezes nós estamos interessados em mortificar a nossa carne, mortificarmos os nossos prazeres, mortificarmos um bom vinho, um bom café ao final da tarde, para fitarmos os nossos olhos no Senhor e buscarmos dele direção. Talvez é uma prática que já se tenha perdido, mas Jesus não só proíbe a realização do jejum com motivos egoístas e arrogantes, como também reconhece a sua validade. E aqui ele recomenda aos seus discípulos: tu, porém, quando jejuardes, não se jejuares, mas quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, que está em oculto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Que realmente por essas palavras o nosso coração possa voltar a se centrar em Deus. Que possamos voltar a fitar os nossos olhos no Pai que vê tudo em secreto. Deus está em todo lugar, irmãos. Especialmente tem os olhos atentos àqueles que invocam o seu nome. Nós não precisamos dos aplausos das pessoas, não precisamos dos holofotes. As nossas boas obras precisam ser vistas por Deus e aprovadas por Ele. O selo de validação, o selo de aprovação que nós precisamos é do nosso Pai. Que esqueçamos toda outra motivação egoísta, toda outra motivação arrogante. E se ainda persistirmos nessa justiça aparente, nessa justiça fingida, possamos nos lembrar do alerta de Jesus. De Deus já não precisamos esperar recompensa, porque a recompensa que queríamos receberemos dos homens. Mas aquele que é verdadeiro discípulo, que possa realmente refletir nessas palavras e como um verdadeiro seguidor de Jesus, em secreto, cultivar essas virtudes que fazem de nós verdadeiros seguidores de Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado pela Tua palavra e obrigado porque ela é infalível, Senhor. Quando nós somos falhos, a Tua palavra não falha. Mas ela é ainda mais proveitosa para nós porque ela é como esse espelho que, sem defeito algum, reflete a nossa verdadeira imagem e nos aponta para Cristo, nos direciona a Cristo. Mas, Senhor, nós somos tão falhos que até mesmo quando contemplamos esse espelho, nós temos maneiras de distorcer a imagem que contemplamos. Nós temos desculpas para justificar a imagem que nós vemos. E conseguimos, Senhor, no fim do julgamento, sentenciar a nós mesmos como justos e como desculpáveis, quando na verdade nós estamos distantes da Tua graça.
Pai, nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua ação, Senhor. Nosso coração é tão corrupto. Nosso coração é tão desviante. Sem percebermos, Senhor, nós já estamos caminhando para a perdição. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a todos aqui nessa sala que já são Teus discípulos, que já Te conhecem. Todos aqueles que já foram lavados e regenerados na água e no Espírito, a viverem uma vida de justiça verdadeira, Senhor, não uma justiça fingida. Possamos abandonar nossas motivações egoístas, nossas motivações arrogantes e orgulhosas, e que possamos viver uma vida autêntica de cristianismo, Senhor. Um evangelho verdadeiro, um evangelho interior, orgânico, que se manifesta por nossas ações. E aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, que o Teu Espírito possa contender com eles. Que não descansem, Deus, no leve alívio de realizarem boas obras, como se isso pudesse apaziguar as suas consciências. Pelo contrário, Deus, que o Teu Espírito Santo possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, levando-os aos pés de Cristo, que possam receber de Ti salvação em tempo oportuno. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.